Toyota Corolla, motor 16 válvulas de alto desempenho. Toyota Corolla oferece Bom Dia Brasil. Bom dia. Bom dia. A Polícia Federal prende 22 pessoas acusadas de envolvimento com contrabando no sul do Brasil. Entre os presos há até delegados. Surge uma nova testemunha no assassinato da jornalista assassinada em São Paulo. A família de Sandra Gomide reforça a acusação contra Antônio Pimenta Neves. No Rio, 4 pessoas morrem depois que o barco onde passeavam foi jogado nas pedras pelo Mar Revolto. E novos números da inflação em São Paulo mostram que a taxa está caindo, mas continua alta. O campeão da festa do peão de boiadeiro em Barretos é Márcio Suzuki. Isso mesmo, um Nissei. Ele dominou o touro e levou 20 mil dólares. Uma nova tragédia abala os russos. Os bombeiros ainda tentam controlar um incêndio na torre de televisão de Moscou. A torre tem 540 metros de altura e pode desabar. Em busca de um inédito ouro olímpico, parte da seleção de futebol já está voando rumo a Sydney, na Austrália. Tem mais. Os painéis que trazem uma visão embaralhada da arte pop de Robert Rauschenberg. Chegam hoje de manhã a Porto Alegre mais 3 acusados de pertencer à quadrilha de contrabando que atuava no sul do Brasil. Uma mega operação da Polícia Federal já prendeu desde o fim de semana 22 pessoas, entre advogados, empresários e delegados. 19 pessoas presas já estão em Porto Alegre. São empresários ligados ao comércio exterior e ao transporte internacional de cargas. Advogados, despachantes, caminhoneiros. Funcionários da Receita Federal, da Polícia Civil e da Polícia Federal, sendo 2 delegados. Outros 3 presos chegam esta manhã à capital. Todos são acusados de contrabando, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e corrupção. Os nomes dos 22 presos não foram revelados, segundo a Polícia Federal, para não atrapalhar as investigações, porque novas prisões podem acontecer. Os receptadores da mercadoria contrabandeada continuam sendo identificados, tanto no Rio Grande do Sul como fora do estado. Foram 6 meses de investigação e 500 policiais federais envolvidos. Na madrugada de domingo, 9 carretas carregadas de contrabando foram apreendidas. Elas entravam no Brasil através dos postos de fronteira com o Uruguai, no Chuí e em Aceguá. A perícia nos documentos e computadores apreendidos com os envolvidos começa a ser feita hoje. O material passa a ser prova fundamental no combate ao crime organizado. Ajudar a polícia com as informações de quem viu um crime, mas tem medo de falar. Combater a impunidade com a garantia de anonimato para qualquer pista. São os objetivos do Disque Denúncia, que está sendo lançado em São Paulo. Vamos até lá com o José Roberto Burnier. Burnier, aqui no Rio de Janeiro, essa foi uma experiência que deu certo. Como vai funcionar aí? Leilane, vai ser parecido com o daí, e o que a gente espera é que aqui em São Paulo tenham os mesmos bons resultados que no Rio de Janeiro. O convênio entre o Instituto São Paulo contra a Violência e a Secretaria de Segurança Pública vai ser assinado hoje. O Disque Denúncia Paulista começa a funcionar em setembro. É mais uma tentativa de frear a violência. O medo cala as testemunhas de crimes. Hoje em dia a gente tem que ter medo de tudo. Você tem medo, às vezes, da própria polícia e do cumprimento da lei. Mas no Rio de Janeiro, um serviço que preserva a identidade do informante já levou à libertação de 16 sequestrados e permitiu a prisão de muitos criminosos. O Disque Denúncia Carioca começou em 95. Hoje recebe 8 mil ligações por mês. O que mais move as pessoas a ligar para o Disque Denúncia é a indignação com a impunidade. As denúncias anônimas têm ajudado e muito o trabalho da polícia aqui de São Bernardo do Campo, município da Grande São Paulo. Nessa cadeia, esse tipo de informação impede em média 5 fugas por mês. Impede ainda a entrada de drogas e armas nas celas. Essa rede de informações também ajuda na rápida apuração dos crimes. Normalmente, onde impera a lei do silêncio, a gente trabalha bastante com informação anônima. Em 25 dias, o estado de São Paulo também vai ganhar um Disque Denúncia. Policiais vão analisar as informações
E quem telefonar vai ser protegido pelo sigilo e receberá uma senha para acompanhar o resultado das investigações. Empresários, universidades e organizações não governamentais se uniram para criar o serviço. Se tem um tema que é importantíssimo para todos nós, é a questão da criminalidade e da segurança. Porque além de mexer com o nosso patrimônio, mexe com as nossas vidas. Deixar isso na mão do Estado é uma loucura. Todo cidadão deve participar desse processo de combate à violência e à criminalidade. Você não denunciar, você abre mão da sua cidadania. Se alguém denunciar um crime, então evita dessa pessoa ficar impune, não é mesmo? Já está mais do que na hora de combater essa impunidade. Só nos primeiros 3 meses deste ano foram registrados 435 mil crimes no estado de São Paulo. E as prisões somaram 31 mil. A família de Sandra Gomide, a jornalista assassinada pelo ex-diretor de redação do jornal Estado de São Paulo, reforça a acusação contra Antônio Pimenta Neves. Foi contratado o criminalista Márcio Tomás Bastos. A primeira medida dos advogados da família de Sandra é tirar o jornalista da clínica psiquiátrica e levá-lo para a prisão. Pimenta Neves passou um domingo tranquilo, dedicado ao repouso e ao contato com a família, a ex-mulher e as 2 filhas. O jornalista recebeu também a visita do psiquiatra Marcos Ferraz, responsável pelo tratamento dele. Ainda persistem as mesmas razões que justificaram a vinda dele até cá. O próximo passo dos advogados que defendem os interesses da família de Sandra Gomide será contestar o laudo que permitiu a transferência de Pimenta Neves para esta clínica de repouso. Como o acesso às informações até agora não foi permitido, eles suspeitam que a tentativa de suicídio não teria passado de um jogo de cena para garantir privilégios ao jornalista. O que é que ele tomou, que quantidade de medicamento que ele tomou, e sem esse laudo que até agora nós não temos em mãos, ou pelo menos não tivemos acesso, nós não podemos acreditar que tenha havido uma tentativa de suicídio sincera. A partir de hoje, a equipe de Gomes terá o reforço do advogado Márcio Tomás Bastos. Ele tem 42 anos de experiência e um nome capaz de rivalizar em prestígio com o de Cláudio Mariz de Oliveira, advogado de Pimenta Neves. Vai ser um júri pedagógico, um júri exemplar, em que nós vamos ter a oportunidade de mostrar para a sociedade brasileira que não se pode simplesmente matar uma moça de 32 anos, depois ir embora e dizer, olha, eu estou arrependido. É preciso cadeia, e cadeia dura, para mostrar que não é assim que se faz. O caseiro do Ara 7, em Ibiúna, onde Pimenta Neves assassinou Sandra Gomide com 2 tiros, testemunhou o crime. O caseiro não quer se identificar, mas já contou à polícia todos os detalhes do que viu. Segundo ele, Pimenta Neves tentou colocar Sandra à força no carro antes de matá-la. E mais uma informação, os advogados da família de Sandra vão pedir a decretação da prisão preventiva de Pimenta Neves. Márcio, ele já está com a prisão temporária decretada e agora os advogados da família de Sandra querem a preventiva. Agora, Boninho, o que pode dar mais luz nesse caso todo são as fitas cassete, os arquivos de computador que foram apreendidos na casa da Sandra Gomide e até agora não foi feita, não terminou a perícia, pelo menos, não é isso? Não terminou, não temos nenhuma informação ainda, mas isso certamente pode dar mais pistas aí à polícia. Sem dúvida. Normas básicas de segurança como uma bateria reserva e colete salva-vidas em condições de uso poderiam ter evitado uma tragédia. 4 pessoas morreram e 9 ficaram perdidas no mar depois que uma traineira se chocou nas pedras de Ilha Grande, em Angra dos Reis. O acidente aconteceu com um grupo de turistas que saiu para pescar no fim de semana. A pescaria terminou com o barco atirado contra as rochas pelo vento. O motor havia falhado. Isso foi tudo o que sobrou da embarcação, onde estavam 11 turistas e 2 tripulantes. 4 morreram. Um na hora do acidente, os outros afogados ou de frio. Ao depor na delegacia, os sobreviventes deram detalhes de uma noite de terror no mar. Frio, escuridão e ondas de até 5 metros de altura. Estava muito escuro. Às vezes é muito difícil ver um outro, assim, uns 10 metros de distância, era muito difícil ver. Era só por grito. Um gritando com o outro para se guiar pelo som da voz, para não se espalhar um do outro. Como os coletes salva-vidas eram velhos e não funcionaram, foi preciso improvisar boias com pedaços de isopor. Tinha 6 caixas de isopor, quebramos e fizemos a nossa boia. Este homem foi resgatado pelos bombeiros depois de 16 horas perdido no mar. Desespero. A princípio, parece até que você tem uma... Meu sonho, eu vou me salvar. Aí depois você começa a sentir friagem e começa a gritar.
O piloto do barco deverá ser indiciado por homicídio culposo. Ele foi acusado pelos turistas de ter saído para a pescaria sem condições de segurança. Tudo que aconteceu poderia ser evitado se ele tivesse nos falado que o barco estava com problema. Ele estava sem bateria, ele já sabia e nada foi avisado? Já sabia e nada foi avisado. E o temporal que causou esse naufrágio no litoral do Rio de Janeiro foi provocado por uma frente fria que está passando pela região. E é por essa razão que a semana começa com chuva em boa parte do sul e do sudeste. Nos outros estados, a segunda-feira vai ser quente e ensolarada. Veja os detalhes da previsão. Uma frente fria que chegou ontem a São Paulo avança lentamente pelo Rio de Janeiro e deixa o tempo nublado com chuva o dia todo, nesta área cinzenta que vai do litoral gaúcho a Mato Grosso do Sul. Nesta outra que começa no Espírito Santo, cobre quase toda a região norte e chega até o litoral nordestino, o calor provoca chuva passageira apenas no fim da tarde. Na Grande Área Clara, o tempo não muda e a segunda-feira fica mais uma vez ensolarada com temperaturas altas. Agora faz 8 graus em Porto Alegre e 25 em Cuiabá. E o tempo esfria nas regiões sul e sudeste. A máxima hoje não passa dos 17 graus em Curitiba e dos 20 graus em São Paulo. Começou ontem o sacrifício do gado com febre aftosa no Rio Grande do Sul. A iniciativa da Vigilância Sanitária é acabar com o foco da doença, que ameaça tirar o Brasil do mercado internacional de carne. O extermínio dos animais infectados pela aftosa começou neste domingo no município de Joia. Por ordem do Ministério da Agricultura, o Rio Grande do Sul terá de eliminar 216 cabeças de gado. O estado também já sofre com o bloqueio das suas fronteiras. Além dos estados vizinhos, o Uruguai suspendeu a compra da carne bovina gaúcha. Em Mato Grosso do Sul, o caso é o oposto. O estado é quem se fecha para proteger o rebanho. Depois do trauma nos anos de 98 e 99, quando foi obrigado a exterminar 3.000 animais com aftosa, Mato Grosso do Sul faz agora um exame em todo o rebanho para provar que erradicou a doença. Mas antes mesmo de concluir a coleta de amostras de sangue nos animais, Mato Grosso do Sul foi obrigado a tomar uma medida radical contra o principal fornecedor de gado para o estado, o Paraguai. Nos primeiros exames, o Ministério da Agricultura identificou 22 casos de aftosa no gado importado e pediu para o Exército fechar a fronteira. Nas barreiras vêm sendo usados até tanques de guerra. Os militares, com os fiscais da Defesa Sanitária, vão impedir que o gado do Paraguai entre no estado. Eleições 2000. O Datafolha divulgou mais uma rodada de pesquisas contratada pelo jornal Folha de São Paulo, com números de 10 capitais. Veja como está a disputa em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Luiz Paulo Conde, do PFL, lidera a disputa. Ele subiu 7 pontos e está agora com 35%. César Maia, do PTB, caiu 3 pontos e tem 21%. Benedita da Silva, do PT, tem 13%. E Leonel Brizola, do PDT, 9%. Os outros candidatos somam 7%. Votos brancos e nulos, 9%. Indecisos, 6%. Em Belo Horizonte, 2 candidatos estão tecnicamente empatados em primeiro lugar. O atual prefeito, Célio de Castro, do PSB, com 27%, e João Leite, do PSDB, que tem 23%. Cabo Júlio, do PL, está com 15%, e Maria Elvira, do PMDB, com 13%. Os outros candidatos somam 3%. Votos brancos e nulos, 9%, indecisos, 9% também. O Datafolha ouviu 1.204 eleitores no Rio de Janeiro no dia 24 de agosto. A margem de erro dessa pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Em Belo Horizonte foram ouvidas 644 pessoas também no dia 24 de agosto e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou menos. Daqui a pouco você vai ver a pesquisa eleitoral do Datafolha em outras 3 capitais, São Paulo, Fortaleza e Recife. E os novos números da FIPE indicam que os preços estão caindo em São Paulo, mas a taxa ainda é alta. Agora são 7h29. Bom dia, Brasil. Oferecimento Corolla Brasileiro. Conforto e transmissão automática de última geração. A linha da vida
tecnologias que substituem as queimadas no cultivo da terra, na formação de pastagens e até na eliminação de pragas. Informações à disposição dos produtores rurais do Mato Grosso, Tocantins, Pará e Maranhão. Não esqueça, sua terra ainda tem a vida inteira pela frente. Ministério da Agricultura, Governo Federal. Chegou o Blinda Independência. Você paga só uma vez e pode ganhar sozinho 2 milhões. Isso mesmo, 2 milhões de reais, além de prêmios mensais. Ligue já para 0800 70 138 ou passe numa agência do Unibanco. Independência e sorte. Que isso? Blinda Independência. 2 milhões para você declarar a sua independência financeira. Pode não parecer, mas essas pessoas estão comemorando. É que elas sempre quiseram ter TV por assinatura e ganharam a melhor de presente de aniversário. Aniversário da TVA. Sua chance de ter a melhor TV por assinatura por um preço inédito. Adesão grátis. Você não paga nada para assinar e escolhe o pacote de programação que quiser. Ligue 30468400. Assine já e pode comemorar. O Brasil pediu. A Ford atendeu. Conforto, direção hidráulica e o motor Zetec Rocan. O maior torque e a maior potência da categoria. Você leva tudo isso agora pelo melhor preço. Ford Escort por R$ 22.410 e Ford Escort Station Wagon por R$ 23.820. Chegou a sua vez de comemorar. Aproveite. O Brasil anuncia hoje como vai pagar a punição imposta pela Organização Mundial do Comércio no caso Bombardier Embraer. Vamos a Brasília com Cláudia Bontempo. Cláudia, a grande pergunta agora é, muda alguma coisa no PROEX? O PROEX, na verdade, foi a causa de tudo isso, uma das causas, né? E a gente vai saber hoje à tarde como o governo vai negociar com o pessoal da Bombardier, que também está no Brasil. O programa de incentivo às exportações vai mesmo ser ajustado. A taxa de equalização do PROEX, ou seja, a diferença entre o custo do dinheiro lá fora e as taxas de juros aqui de dentro, vai mudar. O governo vinha bancando parte dessa diferença, barateando as nossas exportações e tornando o produto brasileiro mais competitivo lá fora. No caso, os nossos aviões. O que, segundo a Organização Mundial do Comércio, prejudicou a empresa canadense Bombardier. Essa foi a razão da punição dada ao Brasil. A taxa de equalização hoje é de 2,5% e vai subir e chegar mais perto da taxa de juros internacional. Além disso, para chegar aos 1 bilhão e 400 milhões de dólares canadenses, o valor da punição, o Brasil ainda vai dar prioridade ao Canadá para compras governamentais e vai criar uma espécie de mecanismo para evitar novas disputas comerciais. E o Exame Nacional do Ensino Médio atraiu quase 400 mil estudantes em todo o país. Foi a terceira edição do Enem. Algumas universidades aceitam o resultado do teste na hora do vestibular. O número ainda é pequeno. 25% dos alunos que estão concluindo o segundo grau fizeram o Enem. O exame não é obrigatório, mas ajuda o estudante a testar no dia a dia o que se aprende na sala de aula. Concentrados, eles tiveram até 5 horas para responder 63 perguntas de todas as matérias do segundo grau e fazer uma redação sobre a criança e o adolescente. A redação, o tema foi um pouco difícil, mas dava para desenvolver bem. Muito difícil. Razoável, estava num nível menor do que eu esperava. Para o governo, quanto mais gente fizer, mais o Enem vai ser uma referência na avaliação do estudante. E o incentivo começa a valer a partir do ano que vem. Alunos de escolas públicas que estejam cursando o último ano e também aqueles que concluíram o supletivo não vão mais pagar a taxa de R$ 25,00 para fazer o Enem. 130 faculdades do país já aceitam as notas do Enem como uma etapa do vestibular. O ministro da Educação quer quebrar a resistência das universidades federais e vai chamar os reitores a Brasília. Vou pressionar legitimamente, eu vou chamar aqui a todos os reitores e presidentes de comissão de vestibular, vou me reunir com eles e vou discutir pessoalmente essa questão. O ministro da Educação, Paulo Renato, disse ao Bom Dia Brasil que anda preocupado também com o aumento de cursos de pós-graduação oferecidos por instituições estrangeiras. Muitas universidades aqui no Brasil vêm firmando convênio com esses estabelecimentos e oferecendo cursos que não são reconhecidos pelo MEC. A partir desta semana, o Ministério vai pressionar essas universidades
e ameaça até tirá-las do programa de bolsa do governo. Você sabe, Márcio, muita gente acaba fazendo uma extensão, um curso de pós-graduação na esperança de que ele vá ser reconhecido depois pelo MEC e ele não é. E aí é o maior prejuízo, né? É claro que a preocupação do Ministério da Educação é válida, mas difícil de acreditar nisso, Cláudia. O que tem de faculdade brasileira oferecendo um curso de graduação sem dar diploma no final das contas, porque não foi regulamentado ainda, é demais, sim, muito. É difícil acreditar nessa preocupação com pós-graduação por instituições estrangeiras, deve ser um número muito pequeno. E tem curso até pela internet também, né? Sem controle. Veja agora como está a disputa para prefeito em outras 3 capitais, Recife, Fortaleza e São Paulo. Os números são do Datafolha. Em São Paulo, Marta Suplicy do PT tem 31% das intenções de voto. 3 candidatos estão tecnicamente empatados. Em segundo lugar, Paulo Maluf do PPB com 15%, Luiz Erundina do PSB com 14% e Romeu Tuma do PFL com 10%. Geraldo Alckmin, do PSDB, passou para 8%, e os outros candidatos somam 5%. Os votos brancos e nulos são 10% e os indecisos 6%. Em Fortaleza, um empate técnico. Juracy Magalhães, do PMDB, passou para 30%, e Patrícia Gomes, do PPS, está com 29%. Inácio Arruda, do PCdoB, tem 18%, e Moroni Torgan, do PFL, 11%. Os outros candidatos somam 1% e votos brancos e nulos, 4%. Indecisos, 6%. No Recife, Roberto Magalhães, do PFL, tem 49%. João Paulo, do PT, 18%. Carlos Wilson, do PPS, está com 13%. E Vicente André Gomes, do PDT, com 4%. Os outros candidatos somam 1%. Votos brancos e nulos, 9%. E 6% estão indecisos. O Datafolha ouviu 1.396 eleitores em São Paulo nos dias 24 e 25 de agosto. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Em Fortaleza foram ouvidas 633 pessoas no dia 24 de agosto. A margem de erro dessa pesquisa é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. E no Recife, o Datafolha ouviu 840 eleitores no dia 24 de agosto também. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, está divulgando hoje a taxa de inflação da terceira quadricemana de agosto em São Paulo. A taxa está em queda, mas continua alta na capital paulista. O índice da FIP passou de 1,87% da segunda quadricemana para 1,81% na terceira quadricemana de agosto. Os gastos com transportes e com alimentos foram novamente os itens que mais pressionaram a inflação. E a indústria paulista dá sinais de recuperação. O primeiro semestre fechou com bons índices de crescimento. Por isso voltamos a São Paulo. Burnier, a locomotiva não chegou a parar, mas deu uns engasguinhos, mas isso aparentemente é passado. Deu uns engasgos, mas agora corre livre pelos trilhos. Os números mostram que a locomotiva paulista está voltando mesmo aos trilhos. No primeiro semestre deste ano, a indústria de São Paulo cresceu mais do que a média do país. Esse clima de otimismo se reflete na criação de empregos, mesmo que boa parte dessas vagas seja apenas temporárias. Montagem. No primeiro semestre deste ano, a produção industrial do país subiu 6,8%. Em São Paulo, o crescimento foi maior ainda, 7,5%. Trabalhadores que estavam há tempos sem conseguir uma vaga no mercado voltam a ser procurados pelas empresas. Maicon Roberto trabalhou nesta fábrica em 97 e 98. No ano passado, arrumou um emprego como caixa de supermercado. Em maio deste ano, foi chamado para reassumir temporariamente o antigo posto. Pretendo trabalhar bastante para que eles me efetivem logo. Mesmo com esse quadro otimista, tanto empregadores quanto empregados sabem que a oferta de empregos pode não acompanhar o crescimento industrial. Isso porque a forma de produzir também mudou. Agora, por causa do aumento da tecnologia, um número menor de funcionários produz a mesma quantidade de antes. O grande desafio para quem conseguiu uma vaga, ainda que temporária, é se adaptar aos novos tempos. Há uma exigência muito forte deles trabalharem em grupo, deles trabalharem em células de manufatura, deles terem a habilidade de poder operar mais do que um posto de trabalho. O clima é de otimismo também entre os empresários. A Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, prevê que a tendência de crescimento vai continuar até o fim do ano. Nós estamos aí trabalhando com um horizonte em que, muito provavelmente, mesmo no emprego, nós tenhamos 12 meses completos neste ano 2000
de variações positivas no emprego, coisa que já não se via há muito tempo. A retomada do crescimento tem sido constante e está gerando empregos, mas ainda é tímida. A indústria paulista abriu 16.300 vagas de janeiro a julho deste ano. Em compensação, 59 mil trabalhadores perderam empregos só no ano passado. A luta agora é para manter a produção em alta, reaquecer o mercado e diminuir cada vez mais a fila do desemprego. Essa fila do desemprego só vai diminuir se a indústria e a economia como um todo continuarem crescendo nos próximos anos. O número de trabalhadores que perderam o emprego desde 94 ainda é bem maior do que as novas vagas que estão sendo criadas. Ele não é americano, nem australiano, nem canadense, e muito menos peão de fazenda. O campeão de Barretos é um descendente de japoneses. Márcio Suzuki dominou o touro e levou $20 mil de prêmio. Depois de 10 dias, terminou ontem a maior festa de peão de boiadeiro do Brasil. Festa grandiosa, segundo os organizadores, com 1 milhão de pessoas, mas com 200 mil a menos do que eles esperavam. Na arena, o domingo foi dia das finais das 8 modalidades do rodeio. Nas montarias em cavalo, o norte-americano Cassie Adams conquistou o título na sela americana. No estilo brasileiro, Antônio Juscelino da Costa, de Porto Feliz, foi o número 1. As montarias em touro foram as últimas da noite. E o único que completou os 8 segundos tirou nota baixa. Aí, só deu brasileiro. Foram pelo menos 500 montarias em 8 dias de rodeio. De todas essas fases classificatórias, só 20 peões passaram para o domingo. E dessas montarias, só 10 passaram para a final. Este, além de cair, ainda leva uma cabeçada do touro. Entre os finalistas, o campeão mundial Adriano Moraes montou sob chuva, mas não foi suficiente. A prova foi decidida nas últimas 2 montarias. Romildo Monteiro liderava, mas Márcio Suzuki, conhecido como japonês, arrasou. O novo rei de Barretos tem olhinhos puxados. É uma grande honra para mim ser campeão de Barretos, onde se reúne todos os melhores peões do Brasil e do mundo. Tá vendo só, Márcio? Nada de favoritos, ganhou um desconhecido. Como no futebol, também no rodeio, há surpresas. Não, e cá entre nós, a piada é velha, mas tem que ser feita. Se um touro desse tamanho não faz esse rapaz abrir o olho, é porque ele é muito corajoso mesmo, né, não? Com certeza. Libertados depois de 4 meses, 5 reféns sequestrados nas Filipinas. E você vai ver também um incêndio que está destruindo a torre de rádio e televisão em Moscou. São 7h42 agora. Ford Fiesta. Para acelerar, o motor Zetec Rocan, o maior torque e a maior potência da categoria. Para frear, a segurança do melhor freio da categoria. Para economizar, o menor consumo na cidade da categoria. Para comprar, o melhor preço da categoria. Compre agora o seu Ford Fiesta a preço de fábrica por apenas R$ 13.790. Aproveite. Que categoria! Passagens para Mônaco, R$ 4.300 com Mastercard. Binóculos com zoom, R$ 250. Serviço de quarto, R$ 110. O esporte mais barulhento do mundo não tem preço. Existem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras existe Mastercard, patrocinador da Jordan Grand Prix e aceita em hotéis do mundo inteiro. Nós, do Café do Ponto, somos apaixonados por café. Usamos só os melhores grãos, torrados no ponto certo. A diferença, um café com o mais rico aroma. Café do Ponto, paixão por café. Novo Hyundai Sonata. Ágil, moderno, atraente, seguro. Hyundai.
tudo que você pode desejar de um automóvel. Pensando bem, Hyundai. Os rebeldes muçulmanos libertaram mais um refém da ilha de Jolo, nas Filipinas. Outros 5 turistas estrangeiros haviam deixado o cativeiro no fim de semana. Carl Stridham disse que os dias no cativeiro foram como o inferno na selva. Ele ainda fez questão de lembrar o sofrimento dos que continuam em poder dos terroristas. FOMO, they're all desperate to get us. I can say it's very sad to leave the other guys behind. O sequestro começou há mais de 4 meses. Os separatistas do Abu Sayyaf ainda mantêm como reféns 6 turistas ocidentais e pelo menos um filipino. Hoje, o sul-africano se juntou ao grupo que já havia sido libertado no domingo. Os 6 seguiram agora de manhã para Trípoli. Eles vão se encontrar com o coronel Muammar Gaddafi, o homem forte da Líbia. Em busca de promoção internacional, Gaddafi atuou como mediador na libertação dos reféns. Ele teria pago $1 milhão pelo resgate de cada turista. E a libertação dos turistas, dos reféns nas Filipinas, é destaque na imprensa internacional. E a Rússia está de volta à primeira página dos jornais, tudo por causa do incêndio na torre de televisão em Moscou. Veja agora as manchetes. La República, na Itália, torre de TV de Moscou corre o risco de desabar. Na Alemanha, Süddeutsche Zeitung, a libertação de Werner Faller, o 6º refém solto no fim de semana pelo Abu Sayyaf. El País, em Madrid, Espanha é um dos 3 países europeus que mais aumentaram o preço da gasolina. E nos Estados Unidos, Washington Post, torre em Moscou está em chamas. Os russos estão abalados com mais essa tragédia. Os bombeiros passaram a noite tentando controlar o incêndio na torre de rádio e televisão de Moscou. A torre, Ostankino, tem 540 metros e é uma das construções mais altas do mundo. 2 pessoas estão desaparecidas e acredita-se que elas estejam presas em um dos elevadores. Os principais canais de TV e estações de rádio estão fora do ar. Os bombeiros trabalham há 20 horas no prédio. O fogo começou na parte de cima do restaurante da torre, que é um dos símbolos da capital russa. 3 elevadores despencaram e o impacto com o solo provocou incêndio também nos andares mais baixos. Mais da metade da estrutura foi atingida pelo fogo. A área está isolada porque há risco da torre cair. Caos numa estrada de Taiwan. A ponte entre 2 importantes cidades desabou. Pelo menos 16 carros estavam na ponte na hora do acidente. 20 pessoas se feriram apenas levemente. As autoridades ainda não sabem o que causou o rompimento da estrutura de mais de 100 metros de extensão. As bolsas mundiais operam em alta nesta segunda-feira, animadas com o anúncio de novas fusões e aquisições. No Japão, 2 das maiores seguradoras do país vão se unir numa só. A bolsa de Tóquio fechou com forte alta, 1,6%. Na Europa, a Deutsche Telekom vai comprar mais uma operadora de telefonia nos Estados Unidos, a segunda em um mês. Os mercados da Europa abriram o dia em alta. Nesse momento, Londres sobe 0,2%. Para o mercado futuro de Nova York, a previsão é de alta de 0,3%. Na Nasdaq, a previsão é de alta de 0,2%. Daqui a pouco, Copa João Avelange, num clássico com 3 pênaltis, o Palmeiras vence o Santos. E em busca do ouro, a seleção olímpica de futebol embarca para Sydney. Agora são 7 horas e 48 minutos. Bom dia, Brasil. Oferecimento Toyota Hilux. Resistência, confiança, durabilidade, qualidade Toyota. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou. A Som Livre apresenta a coleção Pérolas. Judia de mim, judia, se eu não sou mereço. Já nas lojas. Não existe nada mais importante do que sua família e seu patrimônio. E a segurança das portas multilock para protegê-los. Totalmente blindada em aço, possui travamento múltiplo em todas as direções e chave computadorizada impossível de ser copiada. Não é preciso quebrar paredes para instalar a porta multilock, que tem vários padrões de acabamento à sua escolha. Em matéria de segurança, não hesite, escolha multilock. 3064-3232.
pais são engraçados. Ensinam a gente a falar, mas aí a palavra que a gente mais ouve quando pede as coisas é não. Eles ensinam a gente a andar, mas aí quando a gente cresce e quer andar com as próprias pernas, a palavra que a gente mais ouve é onde. Parece que eles querem permitir e proibir ao mesmo tempo. Mas eu descobri que tudo que eles precisam ouvir é uma palavra. Alô. E aí eles dormem tranquilos. Alô Fácil PCP. Pai, tá chegando? Não, ainda não tá chegando não. Pai, tá chegando? Não, só falta um pouquinho. Pai, tá chegando? Tá chegando sim. Ah, que droga, viu, saco? Honda Civic. O Brasil adorou esse carro. Uma semana pra lá de especial no Mais Você e Light. Leve. De segunda a sexta-feira dessa semana nós estamos fazendo entradas, pratos principais, sobremesas, massas, mas tudo com baixas calorias. Você não queria emagrecer? Pois é a oportunidade. Segunda a sexta-feira às 10h45 da manhã, Semana Light. Estou esperando. Voltamos com esporte, rodada de emoções fortes na Copa João Avelanche. Maurício Torres. Emoções. E muitos gols também, 26 em 7 jogos no domingo, quase 4 por partida. No clássico Vasco e Portuguesa, Romário saiu machucado. O reserva dele salvou o time da derrota no último minuto. Veja os gols. Em Campinas, Ponte Preta e Atlético Mineiro. A Ponte sai na frente. Washington chuta de longe, a bola desvia no zagueiro e Macedo aproveita. Ponte 1-0. Washington ajeita para Adrianinho, que faz o segundo da Ponte. Marco Aurélio vê o goleiro Veloso adiantado, arrisca e marca um golaço do meio de campo. Ponte Preta 3-0. No segundo tempo, o Atlético diminui. Galo de cabeça, 3-1. Guilherme passa para André, que faz o segundo do Atlético. Final, Ponte Preta 3, Atlético Mineiro 2. No Morumbi, Corinthians e Grêmio. Os gaúchos abrem o placar com Ronaldinho de cabeça. Anderson Polga, também de cabeça, marca o segundo do tricolor gaúcho. O Corinthians diminui com Gil. Final, Corinthians 2, Grêmio 1. Na Fonte Nova, Bahia e Santa Cruz. Jorge Wagner faz 1-0 Bahia. Robson empata para os pernambucanos. Dedê põe o Bahia em vantagem, 2-1. Pênalti para o Santa Cruz. Robson cobra e empata, 2-2. Mas o zagueiro Jean faz o gol da vitória. Final, Bahia 3, Santa Cruz 2. Em Porto Alegre, Internacional e Coritiba. Pênalti para o time visitante. Leandro Tavares cobra, o goleiro Irã rebate e o próprio Leandro Tavares aproveita. Coritiba 1-0. Depois do cruzamento, Diogo Rincon empata. Internacional 1, Coritiba também 1. Final. No Recife, Sport e Goiás. Russo chuta de longe, a bola desvia no zagueiro e entra. Sport 1-0. Segundo tempo, Taílson de cabeça faz o segundo. Final, Sport 2, Goiás 0. No Canindé, Portuguesa e Vasco, a Lusa sai na frente com Marquinhos cobrando falta. No comecinho do segundo tempo, Lúcio aumenta, 2-0. Luiz Cláudio aproveita o rebote e diminui para o Vasco, 2-1. Jogada na área e Luiz Cláudio, que entrou no lugar de Romário, que saiu machucado, empata o jogo. Final, Portuguesa 2, Vasco também 2. Na Vila Belmiro, o clássico Santos e Palmeiras. O Palmeiras sai na frente com Adriano, 1-0. No cruzamento de Michel, a bola toca na mão de Fernando. Pênalti. Edmundo cobra e empata, 1-1. O Palmeiras passa à frente também com um gol de pênalti cobrado por Arce, 2-1. Basílio faz o terceiro do Palmeiras, 3-1. Edmundo sofre pênalti. Ele mesmo cobra e diminui. Final, Palmeiras 3, Santos 2. Parte da seleção brasileira olímpica de futebol já está a caminho de Sydney. Os jogadores embarcaram ontem no Aeroporto Internacional do Rio. Quem também está voando para a Austrália é o nadador Fernando Scherer, o Xuxa, que esteve ameaçado de não disputar os Jogos Olímpicos. A expressão ainda não é das mais tranquilas, mas pelo menos o nadador Fernando Scherer vai dar o ar da graça nas Olimpíadas de Sydney. Depois de quase ser cortado por causa de uma lesão, Xuxa embarcou para a Austrália, junto com o iatista medalha de ouro em Atlanta, Marcelo Ferreira. Com um traje elegante, a seleção brasileira de futebol também pegou carona no voo para o outro lado do planeta. Sem nenhum jogador acima dos 23 anos, a conquista da inédita medalha de ouro será responsabilidade da juventude. Esse é o nosso objetivo, a gente está partindo para lá com
com esse pensamento, né, de trazer esse título inédito para o Brasil, que vai ser muito bom para a carreira de todos esses jogadores. A delegação seguiu desfalcada. Apenas 12 jogadores estão nesse momento enfrentando a longa viagem de mais de 30 horas. Os principais destaques da seleção olímpica só viajam no próximo domingo. Atisson, Alex e Ronaldinho Gaúcho embarcam para a Austrália depois do jogo da seleção brasileira principal contra a Bolívia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Vanderlei Luxemburgo, que foi ao aeroporto só para se despedir dos jogadores, fez questão de falar sobre a seleção olímpica. Eles podem marcar uma época, né? Marcar uma época de uma conquista que o Brasil não tem. Então eles têm o privilégio de poder trazer essa medalha de ouro. Uma conquista cercada de grande expectativa, que pode ou não marcar a vida de muita gente. O finlandês Mika Häkkinen da McLaren vence o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 e aumenta a vantagem sobre o alemão Michael Schumacher da Ferrari na corrida pelo título. Nunca os pilotos estiveram tão unidos. No desfile de apresentação e na primeira volta da corrida, que teve safety car e era proibido ultrapassar. As brigas só começaram na segunda volta, com a pista molhada e escorregadia. Mas, sem chuva, o asfalto começou a secar rapidamente e na sexta volta já tinha pit stop. Com o novo pneu, a Ferrari de Schumacher voltou melhor e a diferença começou a cair. Pressionado, Häkkinen cometeu um erro na 13ª volta. Rodou sozinho e ainda teve sorte de parar na grama e não no guarda-reio. Schumacher assumiu a ponta. Barrichello tinha planejado 3 paradas, mas a gasolina acabou antes. A estratégia para Schumacher era diferente. O alemão saiu do pit stop com gasolina para ir até o final. A McLaren fez o mesmo com Häkkinen, só que desta vez o carro voltou bem e o finlandês entrou na briga direta com Schumacher, faltando 7 voltas para o final. A primeira tentativa foi na parte mais veloz da pista, a 330 km por hora. Schumacher se defendeu bem. Na segunda, a 3 voltas do final, os dois encontraram Ricardo Zonta pelo caminho. Schumacher apostou que Häkkinen ficaria sem espaço pelo lado direito, mas Zonta não mudou a trajetória e Häkkinen botou fé no brasileiro. Zonta no meio, Schumacher e Häkkinen, cada um de um lado. Manobra corajosa que deu ao finlandês um momento para não ser esquecido e a primeira vitória em um circuito que é o maior desafio a qualquer piloto. Häkkinen saiu de um período de crise para marcar 42 pontos em 5 corridas seguidas, das quais venceu 3 e foi segundo em 2. Está definitivamente recuperado o prazer de pilotar. Mas nada como uma vitória dessas em cima de Schumacher para aumentar a confiança na briga pelo campeonato. Faltando 4 corridas para o fim do campeonato. E se o Mika Häkkinen realmente confirma e é campeão, ele é um recorde histórico, né? E se iguala ao Fangio. Ao Fangio, que foi o único até hoje que conquistou 3 campeonatos seguidos. Agora, o que será que o Ricardo Zonta estava pensando naquela hora ali, que estava no meio entre Mika Häkkinen e Michael Schumacher? Uma manobra, uma manobra e tanto, corajosa. Em Nova York, uma exposição com arte pop de Robert Rauschenberg. Imagens recolhidas em todos os lugares e embaralhadas